Recentemente tem acontecido muita coisa envolvendo The Last of Us. Teve um remake para o PlayStation 5, teve boatos de um The Last of Us Parte 3 e mais recentemente teve a adaptação de The Last of Us em série. E essa série tem dado muito o que falar, mudando coisas bem importantes no jogo, como os spoilers que não tem na série. Tem pessoas reclamando dos atores que não parecem nada com os personagens do jogo. E também tem muita pessoa que acabou gostando da série e conheceu esse universo de The Last of Us, que no mundo dos games é um dos melhores games já criados. E nesse vídeo vamos falar algumas coisas da série e o que mudou e as modificações que foram feitas. E eu falarei sobre o episódio 1 e o episódio 2. Antes de começar eu preciso falar uma coisa: 99% das pessoas que assistem meu canal não está inscrito no canal. E eu peço a sua ajuda para que essa porcentagem abaixe e eu possa trazer cada vez mais vídeos. E um aviso: se minha voz estiver meio esquisita é por causa que tá meio gripado, mas nada que vai mudar o conteúdo do vídeo. Essa série já começa mostrando uma reportagem falando um pouquinho mais sobre o fungo. E uma coisa bem importante já fala aqui é que não tem cura, não tem como combater esse fungo. E esse fungo só afetava os insetos, como as formigas, porque não aguentava a temperatura de um corpo humano. Mas por meio de uma evolução, por causa, por exemplo, o aumento de temperatura no mundo, poderia ser possível que esse fungo entrasse, né, nos corpos humanos. E assim não teria cura ou coisas que poderia fazer para impedir esse fungo. E uma outra diferença, e deixa amplo esse universo de The Last of Us, é logo em seguida que o início da série não é o início do jogo. E a série começa um pouco antes do jogo, mostrando a Sarah e o dia a dia dela indo pra escola e essas coisas. Só que não deixa assim tão vazio, mostra os vizinhos do Joel e da Sarah, melhora a relação entre o Joel e o Tommy e melhora a personagem Sarah. E uma coisa importante de se falar é que na série, os vizinhos, a senhorinha que fica toda sentada, fala que ela acabou de voltar do hospital da cidade grande. E assim nós podemos já ver como esse fungo começou a se espalhar por meio desse hospital que com certeza já infectou várias pessoas. E outra coisa que adiciona aqui na série é o momento que a Sarah tá indo consertar o relógio do Joel. Nesse momento fica aparecendo várias viaturas e carros passando, que já dá um indício que a infecção começou a espalhar e tomou casos mais graves. E logo em seguida chega uma mulher e fala pra Sarah sair da loja e ir pra casa o mais rápido possível pra se cuidar e pra fechar a loja o mais rápido possível. E não dá pra entender nada no momento, né, mas quem já jogou o jogo já sabe o que tá acontecendo. Uma coisa legal de se falar dessa série é que tem alguns momentos que são idênticos ao jogo. Como esse aqui, que a Sarah entrega o presente pro Joel, que a conversa é idêntica e que mostra que não é difícil fazer uma adaptação de um jogo que segue a história do jogo. Uma outra coisa legal de se falar também nessa cena é que eles vão assistir um filme que é um easter egg no jogo. Isso é até que bem legal, fazendo uma referência ao jogo. Depois o Joel leva a Sarah pro quarto dela e recebe logo em seguida uma ligação do Tommy pedindo para que ele busque ele na delegacia que ele foi parar lá por causa de uma briga. E a partir daí nós temos o início do jogo, que é a Sarah saindo do quarto dela procurando o Joel. Mais uma diferença é que a Sarah aqui da série, ela vai na casa dos vizinhos e percebe que eles estão mortos e aquela velhinha virou zumbi. Ou melhor, infectado. Que isso até que muda muito por causa que foi o zumbi, o infectado, que foi na casa da Sarah. E aqui foi a Sarah que foi na casa do infectado, né? E logo em seguida o Joel chega com o Tommy e mata o infectado que estava atrás da Sarah. E aí acontece a cena muito incrível, acho que é a melhor cena desse episódio, que é a cena do carro. Eles entram no carro e vão indo, eles vão dirigindo e vai mostrando as mesmas cenas que aconteceram no jogo, as mesmas coisas acontecendo. O Joel não dando carona para as pessoas da estrada, a casa toda incendiada. E uma diferença que teve aqui nesse momento foi quando eles batem o carro, que lá no jogo eles batem o carro no outro veículo e aqui um avião cai e faz o carro bater. E isso foi incrível e foi surpreendente, que ninguém esperava que um avião ia cair bem lá e fazer tudo aquilo acontecer. Depois disso temos toda a sequência que tem no jogo até a morte da Sarah, que foi muito bem feita aqui. E também me fez quase chorar de novo, né? Que o jogo me fez chorar e aqui a série conseguiu também fazer isso. Muito bom. Logo em seguida temos o time skip de 20 anos. E tem outras diferenças também aqui. Mostra o que o Joe ficava fazendo, jogando os corpos mortos em cremação.
ele fazia contrabando também com uns soldados, né? Podemos ver uma cena com um soldado já na série. E temos outra cena com a Tess, que ela tá amarrada, que o Robert tá com medo que ela vá falar com o Joel, porque ele tem medo do Joel por causa das coisas horríveis que ele já fez. E no meio disso aí acontece uma confusão e a Tess tem aquela cena que ela chega pro Joel e fala que alguns delinquentes bateram nela. E outra cena bem legal, que também adiciona pra história, é quando a Ellie conhece os vagalumes e que os vagalumes fazem experimentos com ela pra saber se ela não estava infectada ou coisa do tipo. Outra diferença mais pra frente é que quando eles se encontram com a Marlene e com a Ellie, todos já estão mortos, o Robert já tá morto e eles estão bem feridos. Mas aí nesse encontro acontece a negociação para fazer o trabalho de levar a Ellie para os outros vagalumes e eles acabam aceitando aqui no jogo. E nessa cena podemos ver o Joel rejeitando completamente a ideia de levar a Ellie para outro lugar, mas a Tess consegue convencer o Joel que nem no jogo. Depois disso, a Ellie, a Tess e o Joel vão para a base esperar, né, anoitecer para eles poderem sair. Nesse momento a Tess tem que sair e temos um momento que tem ele e o Joel juntos. Só que aí o Joel já vai dormir e deixa ele de lado, ignorando ela. Bom, isso também acontece no jogo, mas a mudança foi logo em seguida. É que tem um rádio ali no lado que é um meio de comunicação entre o Frank e o Bill com o Joel. Que tem um código que é assim: música de anos 60, nada de novo. 70, coisas novas. E 80, algo deu errado. E uma coisa legal de falar também é que nessa série o Joel tenta mais contato com o irmão dele, o Tommy. Que no jogo eles eram mais separados assim. Logo em seguida chega o horário de ir embora. E nesse momento que eles têm que sair, tem momentos muito idênticos ao jogo. Tem alguns lugares, algumas cenas que lembram muito o jogo e me fez lembrar muito do jogo. Até que acontece aquele momento que o guarda encontra ele saindo e seguram, prendem ele. E legal de falar é que esse guarda é o mesmo guarda que o Joe estava fazendo contrabando. Eles tentam conversar, mas eles não conseguem entrar num acordo. E quando vai chegar a hora da Ellie para inspecionar, a Ellie ataca o soldado e aí o Joel tem que proteger ela. E nesse momento o Joel olha pro soldado e lembra do momento que a filha dele morreu e aquele soldado que atirou nela. E aí ele fica enfurecido e mete a porrada no soldado até que a mão dele fica toda suja de sangue. E logo depois eles descobrem que a Ellie está infectada, mas a infecção não está se espalhando, então ela é imune. E um detalhe bem legal aqui no finalzinho desse episódio é que o Joel, Ellie e a Tess escutam um barulho bem estranho que está sendo feito de um estrelador. Então ele apareceu aqui no primeiro episódio, só que não visualmente, só com o áudio, que é o barulho que ele faz no jogo. Agora, terminando de falar das diferenças que teve no episódio 1, vamos falar das diferenças que teve no episódio 2. No início do episódio 2 já temos coisas novas. Tem uma cientista que é chamada por agentes do governo para ir para um laboratório que lá tem uma vítima que recebeu o fungo que a cientista é especializada. E para o exército poder descobrir se tem alguma cura para esse fungo, essa doença, eles chamaram ela. Mas ela, descobrindo que esse fungo agora está contaminando pessoas, ela não tem mais esperança de nada e dá uma ideia de bombardear toda essa cidade. E isso é bem exagerado. E uma coisa boa de se falar é que esse paciente, essa pessoa que foi contaminada, não é a primeira, porque ela já foi mordida. Então ainda não temos exatamente o paciente zero. E nessa cena tem uma confirmação que isso tudo começou numa fábrica de farinha e grãos. E tinha uma teoria sendo circulada aqui. Aquela senhora do primeiro episódio que virou um infectado, ela foi infectada por causa de grãos. Então seria uma ligação entre os casos. Mas depois disso nós voltamos com a Ellie, o Joel e a Tess. E agora eles estão em dúvida se vão continuar com a missão ou vão parar ali mesmo. Por causa que a Ellie, depois de ser descoberta que ela está infectada, mas ela ainda não foi transformada em um zumbi, eles ficam com dúvida se continuar ou não. E é legal falar aqui que o Joel fica desmotivado que nem um jogo e não quer continuar a missão. Mas a Tess é a contrabalança, né, para equilibrar as coisas, e ela quer continuar. E eles acabam continuando a missão. E uma coisa de legal aqui que dá destaque é que logo em seguida dessa cena eles vão pro lado de fora do lugar
e tudo tá destruído e tá tudo bem feito. Essa cena, esse momento no jogo é tudo à noite, explorando a cidade, mas aqui deixa de dia pra mostrar todos os detalhes dessa cidade e mostra que tá incrível. A série tá magnífica na questão de cenários, porque tá muito bonita essa cidade toda totalmente destruída, a vegetação dominando tudo, e nós podemos ver isso em cada lugar que nós olhamos nessa tela magnífica. Outro detalhe aqui no diálogo aqui da Tess e a Tess pergunta aí se ela estava sozinha quando ela foi mordida no shopping. A Ellie já mente falando que estava sozinha e ocultando a parte da Riley que tem e que vai aparecer mais pra frente na série. Outra coisa bem legal de se falar aqui nesses diálogos é que a Ellie fala os tipos de infectados que ela já ouviu falar. Exemplo, os que fazem barulhos, que ficam no escuro. Isso é bem legal por causa que assim nós já podemos ver o que ela já pensa sobre os infectados e a reação dela quando ela vai ver um infectado. Isso é bem legal. E aqui nós já podemos ver um outro detalhe da Ellie que é bem legal do jogo e também aqui vai explorar muito bem aqui na série. É que ela descobrindo o mundo. Como na cena do hotel, que ela fica bem surpresa com as coisas, já que ela nasceu pós a epidemia acontecer, então ela não sabia como era antes o mundo. E é bem legal também que nesse episódio ela já fala que ela não sabe nadar, porque lá onde ela ficava não tinha piscina, né, pra ela poder praticar. E essa coisa de ela descobrindo as coisas novas é legal porque a gente que tá assistindo também pode aprender as coisas que estão acontecendo na série, junto com ela. E essa coisa de explicar quando a gente tá vendo junto com a Ellie, já nos mostra uma coisa nova que tem nessa série. A conexão entre os zumbis. A Tess aqui já mostra, já explica um pouquinho melhor sobre os zumbis e falam que eles estão conectados debaixo do subterrâneo. Então, exemplo, se por acaso você mata um zumbi aqui e se ele estiver conectado com o subsolo, ele pode mandar informação para outros zumbis próximos, exemplo de quilômetros de distância, que esses zumbis vão saber onde ele foi atacado e aonde você está. E aí o fungo consegue já eliminar os inimigos, os oponentes que vão tentar matar ele. E aqui a Tess fala uma coisa bem importante. Não é porque a Ellie é imune que ela não vai ter nenhum risco. Ela pode ser mutilada, ela pode ser desmembrada aqui, devorada pelos zumbis. Então é necessário que ela ainda seja protegida, mesmo ela sendo imune ao vírus, ao fungos. E aqui agora eu vou ter que falar do momento mais top desse episódio. O melhor momento desse episódio, o momento mais importante. É a cena que eles entram no museu. É o momento que eles entram no museu. O museu tá totalmente contaminado pelo fungo. Você pode olhar as raízes, tudo contaminado. Eles passando em cada lugar, tendo muito cuidado. E o cenário desse lugar tá impecável, tá muito belo. E dá um medo que você vai acompanhando eles andando e você acha que vai aparecer a qualquer momento um zumbi atacar de surpresa para dar um jump scare. Mas aí eles vão construindo essa tensão cada vez mais no silêncio e todos tentando fazer um mínimo de barulho. E até que chega o momento que aparecem os zumbis. E é muito legal nesse momento que são os instaladores e o barulho deles estão idêntico ao jogo. Tá perfeito isso. Dá medo que nem o jogo. E a parte legal que se falar aqui é que o Joel, pra se comunicar com a Ellie, ele faz sinais de mão e dá pra entender só com esses sinais o que tá acontecendo e o perigo deles. E pra quem tá conhecendo The Last of Us por causa da série, consegue entender perfeitamente como funcionam os instaladores. E eles são cegos e sua audição é perfeita, conseguem escutar muito bem e só com isso eles conseguem identificar onde vocês estão. Então tem que ter muito cuidado para passar por esses infectados. E é bom ressaltar nessa cena é que são apenas 2 infectados e deu muito trabalho para matar. O Joel com um fuzil metendo bala não conseguiu matar facilmente um e nem o outro. E nessa luta, nesse caos que acontece a segunda mordida de zumbi na Ellie. Isso só foi para confirmar e estabelecer que ela é definitivamente imune ao fungo. Por como não tem os esporos, essa mordida só foi para confirmar isso, por causa que no jogo, bom, é bem fácil confirmar isso por causa dos esporos que ela consegue andar nessas áreas que tem os esporos sem nenhuma máscara e sem nenhuma proteção, já que os outros personagens precisam da máscara, senão eles vão ser infectados e morrer. E também imagina a dificuldade que seria para gravar com os esporos na série, né? Que todo mundo teria que usar máscara a todo momento, já que os esporos ia estar em todo lugar e não seria limitado a só uma pequena área que nem o jogo é.
porque ele tinha que ser mais real. E agora que a Ellie recebeu a segunda mordida dela, confirmando que ela é imune ao vírus, agora eles têm que ver o que vão fazer. E uma coisa que tem que falar aqui é que quando eles estão chegando, né, local para entrega da Ellie, o Joel fala para elas ficarem escondidas enquanto ele vai ver a situação e ver o caminhão que tá tudo destruído. O Joel analisa, mas a Tess fica impaciente e entra no local rapidamente. E eles olham e veem todos os vagalumes mortos. E aqui mostra a diferença, é que os vagalumes morreram por zumbis, não para os mercenários que nem foi no jogo. O Joel e a Ellie, vendo que a Tess está desesperada, eles já falam para mostrar onde tá a mordida, porque já tá duvidando da Tess, porque ela tá tão desesperada assim. E assim a Tess mostra a mordida dela e com isso ela fala e faz uma comparação com a nova mordida da Ellie, que foram praticamente no mesmo tempo, e a da Tess tá 1000 vezes mais piorada do que a da Ellie, e isso já é uma prova que ela é imune, mais uma vez pra mostrar na sua cara que ela é imune, e também agora na cara do Joel, pra ele concluir essa missão e levar ela para o oeste e entregar para os vagalumes. Mas esse momento de tranquilidade não dura por muito tempo, que já logo em seguida um zumbi lá, ele se conecta com as vinhas, o fungo do solo e transmite a localização do Joel, a Tess e a Ellie para aqueles montão de zumbis caídos no chão que estavam na outra região da cidade. E isso mostra que essa conexão é muito eficaz, que logo em seguida o Joel e a Ellie têm que fugir, a Tess fica para trás, já que ela não tinha como sobreviver mais, que a única esperança dela era que os vagalumes fizessem a cura naquele momento e dessem para ela, mas agora não tem mais nenhuma chance dela sobreviver. Ela se sacrifica lá, segurando os zumbis para que eles não chegam na Ellie e no Joel. E logo em seguida aparece uma porrada de zumbi. A Tess, antes disso, ela derruba vários galões de gasolina, um montão de granada. E tem a cena que é clichê, que o isqueiro não acende de jeito nenhum e só vai acender no momento mais crucial. E tem a cena mais emblemática que teve nesse episódio, que foi o beijo do infectado com a Tess, que foi uma coisa nojenta, o fungo se conectando com a Tess, e nojento, é nojento de descrever isso aí. Só olhando para essa imagem você já consegue ver que é nojenta. E nesse momento que o isqueiro funciona, acende e explode tudo. E nessa cena podemos ver o Joel e a Ellie olhando pro local todo sendo explodido, e o Joel vira as costas e vai andando, e a Ellie só fica olhando. E agora para aí temos a explicação desse beijo do infectado, que foi bem nojento assim de se dizer. É que os infectados de The Last of Us não são como os infectados de The Walking Dead. Que os The Walking Dead, para eles contaminarem, sendo contaminados, os seres humanos serem contaminados e os zumbis passarem o vírus para mais pessoas, precisa da mordida, né? Só que aqui em The Last of Us, o fungo, ele precisa desse beijo, desse contato, no meio de uma ferida, meio de um ferimento, ele consegue infectar a pessoa. Por isso é uma mordida, mas se a pessoa não lutar contra e só ficar ali esperando, paralisada, por exemplo, que aconteceu com a Tess, eles dão esse beijo que contamina a pessoa mais rápido do que só um ferimento assim, já que, né, é o contato direto, não é só uma mordida ou só um arranhão. E isso é a diferença, que não é por causa que em The Walking Dead era só uma mordida, que zumbis são esses aí que vão dar beijo agora, já que eles estavam atacando brutalmente eles antes lá no museu. Mas aqui acontece isso por causa que a Tess não faz nada contra e eles não são agredidos, então não precisam ir para agressividade para infectar. Eles só atacavam por causa que eles eram rejeitados. Se rejeitar eles te atacam. Se você aceitar, eles não vão te atacar. Mas bom, você vai ser agora seria o momento de eu fazer a finalização desse vídeo, falar umas opiniões e mostrar o motivo que eu tava demorando tanto para postar um vídeo. Mas no meio dessa gravação, lançaram o episódio 3 da série. E eu vou falar aqui também, só pra não ficar tão atrasado e chegar aqui no episódio 4. E eu ainda não tenho falado de nada ainda e tá atrasado em 2 episódios. E agora vamos falar
das mudanças do episódio 3, que esse episódio teve mudança pra caramba na história. E é um episódio que, se você comparar o jogo e a série, vai ter uma grande diferença. Então, bora falar do episódio 3. O terceiro episódio começa com o Joel e a Ellie caminhando, indo pro objetivo deles, que é levar a Ellie para os vagalumes, né? E nesse caminho, o Joel vai numa base que ele já foi e que ele escondeu suprimentos para que quando ele voltasse ele pudesse pegar e reabastecer ele. Isso é uma boa estratégia por causa que não vai conseguir levar tudo no mesmo lugar, né? Às vezes não tem espaço e você pode esconder os seus equipamentos para quando você voltar nessa área você poder pegar seus equipamentos escondidos para outros objetivos seus desse momento. E isso é bem legal de mostrar. Nesse momento que o Joel tá indo pegar os equipamentos, a Ellie vai explorar o mercadinho e tenta achar alguma coisa que não foi saqueada já, né? Que já faz 20 anos de apocalipse e é claro que os recursos estão muito escassos, né? Que todo mundo deve ter pegado, passado em todos os mercados conhecidos para pegar suprimentos para sobreviver. E nessa, a Ellie encontra uma passagem que é um lugar secreto do mercadinho que parece que não foi explorado ainda. E lá ela encontra um zumbi preso, soterrado, com a metade do corpo já debaixo das pedras. E ela encara um zumbi. E nesse momento ela pega o canivete dela e corta a testa do zumbi, mostrando que tudo lá está contaminado por fungo. Não tem nenhum lugar que não esteja o fungo. E até que ela encontra um suprimento lá. Depois ela volta lá com o Joel e o Joel deixa a arma dele, a metralhadora dele, no local porque não tinha munição suficiente para aquela arma. Então ia ser só um peso morto para ele carregar. E a Ellie até pede a arma, mas o Joel rejeita mais uma vez por causa que não vai confiar a arma para uma criança, né? Ele não é doido o suficiente para confiar a arma para uma criança ainda, né? Mesmo sendo um apocalipse, o Joel tem princípios e não vai confiar tão fácil numa criança. Continuando desse lugar, eles vão caminhando e a Ellie pergunta como isso tudo começou, já que os infectados só se espalham só com a mordida. Então, se o primeiro, como teria, né, que ninguém teria mordido ele. E aí a Ellie até faz uma piada, aposta que foi com macacos, que morderam os seres humanos e assim contaminou tudo com isso aí. Só que aí o Joel vem com uma explicação muito boa. E pra quem lá lembrou, né, que eu falei, não tá nesse vídeo já, da teoria lá dos grãos, que tinha aquela senhora lá do primeiro episódio, foi contaminada por alguns grãos, que lá no segundo episódio falou que também aconteceu numa fábrica de grãos, um infectado também. O Joel fala aqui que parece que grãos foram contaminados e vendendo em massa para o mundo afora. Várias pessoas começaram a se contaminar e assim espalhou a doença para todo o local. E assim começou o apocalipse zumbi. E nesse momento, um pouquinho mais para frente, mostra que tem várias pessoas mortas que o Joel nem queria mostrar pra Ellie, mas a Ellie continuou no mesmo caminho, né? O Joel fala pra eles virarem à direita pra não seguir na estrada, mas a Ellie pergunta por quê, mas o Joel fala que não queria que ela visse uma coisa, mas ela, como uma boa criança e curiosa, ela continua ainda, né? E segue. Aí eles veem todas aquelas caveiras, aqueles esqueletos todos mortos, todos destruídos. E aí ele fala que no início, quando não tinha espaço, né, para as bases seguras, não tinha mais espaços para os lugares seguros no exército, o exército tinha que fazer algumas ações. E essas ações eram matar as pessoas que não estavam infectadas também. A Ellie pergunta por quê, mas aí o Joel fala que sem pessoas, sem mais zumbis, então seria até uma cura. Mata todos os seres humanos que aí o vírus nunca mais vai se espalhar, né? Essa é a teoria aí do exército nessa época. E começa um flashback, eu poderia dizer. Volta nesse tempo que o exército estava pegando as pessoas e levando eles para a base para eles ficarem seguros. Mostra que uma certa pessoa ficou escondida na casa dele com
um esconderijo, né? Bem secreto, eu achei bem legal isso. Que é o Bill. E pra quem já jogou o jogo, pelo menos sabe, ele sabe que o Bill é bem louco das ideias, né? Porque ele, no jogo, ele mora sozinho numa cidade inteira. Então, quem ele vai conversar, né? Com os infectados? Claro que não, né? Talvez ele converse, não sei, né? Não já pensou ele conversar com os infectados também? Bom, então ele era meio doido da cabeça, né? Mas ele tinha até um amigo no jogo, mas espera aí, temos que falar da série e não do jogo aqui. Continuando, mostra que ele era meio paranoico com essa coisa de ser levado para uma base do exército segura, já que não tinha nenhum lugar seguro no mundo que ia conseguir segurar os zumbis de infectarem, né? E ele, não sendo bobo nem nada, ficou escondido com seu arsenal de armas impressionante e ficou lá esperando o exército ir embora para ele sair e poder ficar com a cidade inteira só para ele. E é assim que acontece, ele fica com a cidade inteira só pra ele, e ele consegue fazer uma base muito boa com suprimentos quase infinitos. Ele faz várias armadilhas para os zumbis, até que em uma dessas armadilhas cai um sobrevivente, um ser humano não sendo um zumbi. E o Bill, ele fica todo desconfiado desse cara, perguntando se quantas pessoas estavam com ele, se ele tem armas, se ele tava mordido, tava ferido, alguma coisa assim. E acaba que o Bill ajuda ele a sair do buraco onde ele tava. E o cara pede comida e ele tá entrega, beleza, tudo bem até esse momento. Aí eles têm, né, um jantar ali, só que o Bill todo desconfiado ainda com o cara, né, que o cara nunca viu ele e já tá comendo na casa dele, né, meio esquisito, o que ele tava fazendo no lugar, sem ninguém, né, com ele, porque ele tava lá. Não temos respostas sobre isso, né, na série não respondeu ainda e no jogo também não respondeu. Mas tem um momento que eu acho que não faz o menor sentido. É que depois disso, o Frank, ele vê o piano e pede pra ele tocar o piano. Beleza, tudo bem aí. Tocou o piano, nunca viu mais um piano, né? Que no apocalipse é meio difícil, né? Encontrar um piano ainda. Só que aí chega um momento que o Bill, ele vai tocar o piano e fica de costas pro Frank. E cara, quem já viu The Walking Dead, cara, sabe que os vilões da série nem são zumbis, são os humanos, porque os humanos, né, querem dominar tudo e querem saquear tudo, né? E ele fica de costas pro Frank, que ele acabou de conhecer, e só tinha jantado com ele com a arma apontando pra ele, né? Que confiança. E, moça, e só pra falar, isso é uma desconstrução de personagem, por causa que o Bill foi paranoico para desconfiar do exército e ele tá confiando numa pessoa que ele acabou de conhecer. Isso foi uma quebra de personagem aí que eu não entendi. Eu acho que foi muito rushado para fazer esse relacionamento. Mas depois tem a paixonite que eles têm, né, no episódio e tal. Eu achei meio rushado isso, porque aqui no jogo isso com certeza deve ter demorado muito e aconteceu alguns problemas no jogo, porque depois eu falo mais disso, tá? E depois disso vai mostrando o dia a dia deles, os acontecimentos. Mostra também como o Bill e o Joel se encontraram. Tinha a Tess também. Eu pulei um pouquinho, mas essa parte que é bem importante, que adiciona mais para a riqueza do jogo e pro universo de The Last of Us, como foi o encontro do Bill e o Joel. E mostra que eles, na viagem aí da Tess e o Joel, acabaram encontrando a cidade que o Bill e o Frank estavam. E eles têm um jantar, eles conversam bem. E lá já temos uma conversa do Joel e o Bill, que o Joel fala que algum momento à noite vão chegar mercenários tentando dominar essa cidade, já que só tem 2 pessoas vivendo lá. Então isso é bem legal de falar e de acontecer. E o Bill em todo momento fica apontando a arma pro Joel, porque não confia no Joel. E aí, por isso eu reclamo também da primeira cena lá do Frank, né? Que o cara ficou de costas pro Frank e ele, né, acabou de conhecer ele, né? Então é uma quebra de personagem mesmo. Mas, continuando, né? Senão eu vou ficar empacado nesse momento o vídeo inteiro e tenho que falar rápido disso aqui, antes que fique muito maçante. Bom, mostra que era verdade
mercenários começaram a atacar a cidade do Bill. As armadilhas funcionaram, mostra o Frank acordando com um montão de tiroteio, pessoas sendo queimadas, e ele desce e pega a arma, né, pra proteger a cidade e encontrar o Bill. E cara, mostra um momento aqui que eu não entendi muito bem, que o Bill tava no meio da rua, né, atirando, e eu não entendi a estratégia do cara. Eu vou me servir aqui como isca para minhas armadilhas funcionarem, não entendi muito bem. Aí ele acaba levando um tiro, porque parar de ser besta, né, de ficar no meio da rua, num campo aberto, sem nenhuma proteção, ele leva um tiro na barriga. E nesse momento a série faz pensar assim, será que isso que vai mudar na série? O Bill vai morrer e o Frank vai ficar sozinho na cidade? Mas não, mostra que depois ele vai se curar. Também tem um momento que eles conseguem fazer uma plantação de morango, e isso é bem legal porque aí eles têm uma ordem para viver a vida deles tranquilo. Depois dá um time skip do Frank doente já e não podendo mais mexer as pernas e uma cadeira de rodas. O Bill também já tá muito velho e é o último dia do Frank nesse mundo de apocalipse, que o Frank pede pro Bill fazer várias coisas na cidade, e depois de todas essas coisas eles têm um jantar. Tem um vinho também que o Bill tinha pedido pra ele tomar um veneno pra ele morrer nesse dia, que ele não aguentar mais sobreviver assim. E nesse momento que o Bill coloca o veneno no vinho do Frank e ele bebe, o Frank fala e pergunta pro Bill se ele já tinha colocado veneno na taça dele antes de ele levar a taça pra ele. E sim, o Frank estava certo. O Bill se envenenou junto com o Frank, que ele não conseguia viver a vida sem o Frank. E assim temos a morte do Bill junto com a do Frank. E quando o Joel finalmente chega na cidade do Bill para pegar os suprimentos e pegar um carro para eles poderem seguir a viagem mais rápido, eles encontram a cidade toda abandonada, e a casa onde o Bill ficava toda isolada. A Ellie encontra uma carta do Bill para algum sobrevivente, ou possivelmente o Joel, falando para que ele e o Bill eram bem parecidos, eles não confiavam em ninguém, eram isolados, eles ficavam mais escondidos, ficavam afastados das pessoas. Mas o Bill encontrou uma pessoa que ele queria proteger, e ele fala pro Joel proteger uma certa pessoa que a Ellie nem fala, mas o Bill estava se referindo a Tess. E nesse momento foca na cara do Joel lendo a carta que ele acabou de pegar da mão da Ellie, e fica em silêncio sobre um breve momento. A Ellie até fica querendo falar alguma coisa, mas o Joel já fala pra ela não falar nada sobre a Tess durante a viagem e só obedecer o Joel e seguir o que ele fala. Depois temos o momento do Joel encontrando lá o esconderijo do Bill, que lá tá cheio de arma, e eu fico bravo com esse momento, que o Joel não pega nenhuma arma. Tipo assim, tem um montão de sniper, um montão de metralhadora, um montão de lugar, um montão de arma boa, um montão de munição, e o Joel não pega nenhuma arma, e isso eu fico bravo. Aí depois temos a cena da Ellie, que vamos falar nessa cena aqui, ela tá com a roupa igualzinha do jogo, e isso é bem legal, e ela vai luteando e pega a arma do Bill, que ele tinha deixado na gaveta. Aí ela esconde a arma que pegou do Bill na mochila antes do Joel chegar, e eles vão de carro pro objetivo e voltam à viagem. E também podemos ver que o Joel pegou o controle da cidade, então ele consegue controlar as armadilhas, essas coisas. Isso é bem legal porque é uma possível base para ele, mas eu acho que sem o Bill lá vai ser muito mais fácil ser invadido, mesmo tendo as armadilhas. Bom, e foi esse o terceiro episódio da série The Last of Us. Esse episódio eu tive que falar dele completamente, sem cortar nenhum momento, por causa que ele é completamente diferente do jogo. E isso é uma coisa até que legal, mas uma coisa meio triste, por causa que eu gostava muito da parte do Bill no jogo. Bom, as armadilhas que o Bill tinha, o Joel sendo capturado pelas armadilhas do Bill, e o Bill salvando o Joel logo em seguida, isso era um momento muito legal. O Baiacu, a primeira aparição na escola também, era muito legal essa área. E o Frank, que numa carta do jogo,
mostrava que o Frank tava sendo meio abusado e ele não aguentava mais viver junto com o Bill. E também ele tava mordido e ele acaba se suicidando. Isso é meio pesado também. E tem até o momento do Bill muito legal. Tem aquele momento que eles têm que empurrar o carro na ladeira pra ele pegar a carga e meter o pé daquele lugar. Que tá acontecendo um montão de tiro. Esse momento eu acho que não ia ser tão fácil de passar pra série, mas era um momento bem legal. Eu gostava muito desse momento da parte. E que o Bill não morria no jogo, então isso era bem legal, isso era uma construção de personagem muito legal também pro Joel, por causa que eles se identificavam muito. E o Bill ficava lá na cidade dele sozinho, esperando alguma coisa acontecer até a morte dele. E é muito legal isso. Mas foi isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu demorei muito pra postar um novo vídeo. Caramba, quanto tempo eu demorei aqui, cara. 2 semanas, você não vai falar 3 semanas, quase um mês. Que isso, tô tentando fazer um montão de planejamento aqui pro canal. Um montão de vídeo aqui, mó legal, tô tentando planejar. Tem coisa legal muito acontecendo, muita coisa legal. O Dead Space Remake aparecendo aí. Tem que falar a análise dele, sobre o que achou também. Tem o Forspoken, né, que era um jogo meio duvidoso aí que lançou, né, e a gente tem que falar um pouquinho mais sobre ele. E temos que falar de um montão de coisa ainda. E ainda tem a série do Diablo que eu ainda não parei, tá? Só vou falar, quem é novo aqui no canal não sabe nada sobre a série do Diablo. Eu tenho a série do Diablo, tá aí, mas tá bem no finalzinho do vídeo. Eu vou indo nessa, assistam. Não precisa assistir, só tô falando que vai ter continuação. Senão vai dar um ano aí de existência da série. Eu não fiz nem a parte 2, que esse ano tem o Diablo 4 e é isso que eu vou falar. E também eu vou falar e vou continuar fazendo essa sériezinha aqui pequena da mudança da série The Last of Us para o jogo. E eu vou indo nessa. Obrigado a todos que tenham curtido e gostado. E foi isso. Tchau.